Olá pessoal, então voltando para dar continuidade à nossa aplicação, então aqui nessa videoaula a gente vai desenvolver uma nova tela, criar uma nova tela onde vai ser apresentada a lista de contatos. Então se você estiver usando o emulador, você tem que cadastrar alguns contatos. Então porque a hora que você inicializa o emulador pela primeira vez, ele vem sem nenhum contato. Se você usar a mesma AVD, né, a mesma configuração que você criou lá de emulador, provavelmente ele está salvando. Se você cadastrou algum contato antes mesmo, depois de fechado, ele grava. Mas se você não tiver nenhum contato, você tem que cadastrar alguns contatos para a gente poder testar a aplicação. Eu coloquei aqui contato 1, 2, 3 e só, porque nessa aplicação a gente só vai apresentar os nomes dos contatos. Ok? Agora, se você estiver usando o seu aparelho mesmo de celular, por exemplo, ele vai exibir a lista real dos contatos que você tem. Então, para essa videoaula, crie aqui um novo layout que eu chamei aqui de lista contatos. Então, nesse layout eu só tenho um text view. Eu deixei sem texto nenhum porque esse daqui vai ser preenchido pela aplicação. Então, esse text view, só para a gente ver aqui o XML, ó, eu dei o nome txtnome. A largura ele vai ser compatível com a tela pai e a altura ele vai fazer a quebra conforme necessário. Então a orientação aqui ó, eu coloquei como horizontal. Ok? Então cria um layout mais ou menos como esse, colocando um text view e com essa configuração. Bom, agora a gente vai criar a classe que eu chamei aqui de lista contatos. Então vou abrir aqui lista contatos. Esta lista contatos, ela é uma list activity, mas esta list activity aqui a gente vai usar um layout, não aquele layout padrão da linguagem, né, do Android SDK. Então a gente vai usar o layout que a gente acabou de criar. Então, nesta classe aqui, você tem que herdar o list activity, aí você pede para sobrescrever o método onCreate e o método onListItemClick, como já é padrão nas nossas aplicações. Então, a hora que carregar essa página, a gente vai ter que definir, pegar, né, a localização de onde está a lista de contatos. Então, existe um tipo chamado URI. O que é o URI? O URI é a abreviação de Uniform Resource Identifier. É um identificador do recurso. Então, cada recurso tem um identificador. E eu vou pegar o RI, o identificador da lista de contatos. Então, existe aqui uma classe, então existe uma hierarquia, né? Contacts, contacts, contact URI. Isso é para a gente pegar o identificador. E aí eu vou guardar nesta variável. Então, se eu quisesse usar outros recursos, tem alguns outros recursos que a gente vai ver depois, que a gente também precisa pegar, que a gente precisa saber o identificador dele. Então aqui ó, a gente vai utilizar um recurso novo que é o cursor. Então se você já programou em Java ou em PHP com o banco de dados MySQL, por exemplo, se você manda um comando para o banco de dados e o banco de dados retorna lá, por exemplo, uma lista de nomes, por exemplo. Esse conjunto de dados é conhecido no PHP como result set. Esse result set é um cursor. E eu posso explorar, né, listar, acessar nome por nome, mas eu não tenho como eu alterar o conteúdo no banco de dados, porque esses dados estão na memória da minha máquina. Então um cursor aqui é a mesma coisa. A gente vai mandar uma query, né, uma consulta para o sistema operacional vai usar esse identificador, a gente está falando, eu quero consultar este objeto. Então, este objeto representa, esta URI, né, esse identificador, representa a lista de contatos. Então, ele vai retornar para a gente uma cópia da lista de contatos. E aí a gente vai poder manipular essa cópia, como mostrar na tela, por exemplo. Então, aqui eu estou obtendo um cursor, ou seja, um conjunto de dados vindo da lista de contatos.
depois a gente fala a respeito desses parâmetros aqui. Então, nesse caso, a informação que a gente precisa obrigatoriamente passar é esse identificador, para que o sistema operacional saiba, esse cursor vai vir de onde? De onde tem os dados que eu quero que ele pegue e retorne para mim. Então, é da lista de contatos. Aí, eu vou inicializar o Start Managing Cursor. Eu vou inicializar a manipulação, o gerenciamento deste cursor, que é uma cópia da lista de contatos. Bom, aí para poder colocar as informações que estão no cursor na tela, a gente vai criar um array, que eu chamei de colunas. Ele é um array de caracteres, de strings, e ele vai ter como informação o nome de cadastro do usuário, né? Então, se você listar a sua lista de contatos lá, qual que é o nome que aparece de cada usuário que você tem cadastrado lá? Então, eu vou construir um array com esses nomes. Então, eu vou construir uma lista com o nome de cada contato. E aí, estes contatos que estão no cursor, eu tenho que ligar ele com o campo que está lá no meu layout. Então, aqui eu criei um outro array, que ele vai pegar o ID de do campo que está lá no form, no layout. Ok? Bom, agora a gente cria um adaptador. A gente criou, na hora que usou o menu, por exemplo, ó, a gente criou um adaptador de strings, um array, né? Aqui a gente vai criar um adaptador para um cursor. Então esse adaptador vai fazer a ligação entre o cursor, que tem a lista dos contatos, e os dados na tela. Então, para criar esse adaptador, a gente passa o contexto, que é esta classe, o layout que ele tem que usar. Então, vai ligar os dados do cursor com qual layout? Com esse que a gente acabou de criar. Ó, tá? E aí, eu passo aqui o cursor propriamente, a lista com os nomes, com o campo nome, qual é o campo nome, qual é o campo na lista de contatos e qual o campo no layout que ele tem que ser ligado. Então, este campo da lista de contato vai ser ligado com este campo no layout. E aí, então, eu defino, eu seto aqui, ó, que esta list activity vai usar este adaptador. Então, a partir desse momento, ele começa a fazer a ligação dos dados no cursor com o meu layout. Bom, aí o usuário vai clicar numa dessas opções, provavelmente. O que a gente vai fazer? Ele vem para esse evento aqui. Aí a gente vai pegar, ó, eu vou obter. O usuário clicou lá na lista, ele passa a posição. Então, o primeiro item da lista é também o primeiro item do cursor. Então eu pego, ó, do meu adaptador, eu pego o item que está na posição que o usuário clicou. Então eu vou no cursor e pego aquele item do cursor, tá? E guardo aqui. E aí então eu coloco o nome, que é o nome do contato, e eu pego aqui o nome que foi apresentado aqui, ó, nome coluna. Bom, isso daqui, se eu tivesse várias colunas, por exemplo, nome, celular e tudo mais, aqui eu estou pegando, ó, eu guardei aqui que o nome do contato eu coloquei no nome coluna. Se eu tivesse outro, eu ia colocar aqui nome celular. Então aqui eu estou pegando o conteúdo do campo que tem esse nome, ó, que é o display name, e vou guardar o conteúdo aqui. Então, por exemplo, Matioli, Maria Chiquinha. Então, qual que é o nome que está cadastrado? No momento, a gente não está fazendo uso nenhum desse, então eu poderia até omitir essas linhas. Por quê? Depois a gente vai colocar recursos, por exemplo, de apresentar os detalhes do usuário, poder fazer ligação para esse usuário. A gente está só mostrando aqui, ó, eu estou usando sim, estou mostrando o nome, né? Então esse daqui, cada usuário, cada clique que eu der lá na lista de contato, ele vai mostrar aqui quem que eu selecionei, ok?
Bom, eu falei tudo de uma vez, provavelmente ficou meio complicado, mas tenta dar uma analisada aqui no código. Eu coloquei alguns comentários aqui para ver se ajuda um pouco o entendimento. E qualquer dúvida, pode entrar em contato, né? Então, pode mandar um e-mail para o meu e-mail, que é o... Deixa eu escrever aqui mesmo, depois eu apago. Então, se você quiser, é o matioli@senge.com.br. Então, pode mandar um e-mail para mim, referente a assuntos que a gente está colocando aqui na videoaula, tá? Então, deixa eu testar a minha aplicação. Salvar. Ah, vai dar erro por quê? Eu não coloquei esse lista contatos no menu. Então, eu não liguei com o menu. Um erro simples, né? Então, ó, aqui no menu, a hora que o usuário clicar no lista contatos, não é para mostrar uma mensagem, é para colocar aqui, ó, Start Activity, é para iniciar uma nova activity, né? Mostrar uma nova tela. Eu vou criar aqui uma intent e aqui eu vou colocar aqui, acho que eu tenho que colocar o contexto e aqui eu vou colocar aqui lista contatos, a classe contatos.class. Então, ó, eu vou pedir para ele chamar isso daqui. Vocês veem que eu não observe que eu não utilizei a ação, o nome da ação que a gente coloca no Android Manifesto. Ó. Então, agora eu vou no Android Manifesto e eu não usei esse nome aqui. Então, aqui eu vou colocar uma nova activity, uma nova entrada, né? Activity Android name igual. Aqui eu vou colocar ponto lista contatos. E o label, né, Android, na hora que abrir essa tela, qual que é o nome que vai ser apresentado lá na barra de título da janela. Eu vou colocar aqui o mesmo que encontra aqui, ó. Eu vou colocar isso daqui, ó, o nome da aplicação. Eu poderia colocar um nome específico, por exemplo, lista de contatos. Ok? Então eu vou testar novamente e ver se funciona. Ele vai sair dessa tela já já, saiu. Agora vai aparecer o splash. E já já o menu. Então agora lista contatos e erro, para variar. Pessoal, está faltando um detalhe aqui. Para acessar alguns recursos, o sistema operacional exige uma permissão. A gente tem que configurar aqui no Android Manifest uma permissão. Então, ó, você tem que pegar o arquivo, abra aqui, ó, o arquivo Android Manifest. Você pode digitar direto ou clicar aqui, ó, em Permissions, Add, tipo de permissão, Uses Permission. E aqui vocês escolherem, ó, é o Read Contacts. Cadê? Read Contacts. Read Contacts. E aí pronto, salva. E ok. Só para observar ó, como que ficou. Aqui, ó. Você pode digitar essa linha direta aqui, ó. Use permission, Android name, Android permission, read contacts. E pronto. Vamos testar novamente. Acredito que agora vai funcionar. Flash. E aí está. Bom, então nessa videoaula, dê uma revisada no código. Tente entender como obter a lista de contatos, né? Essa parte aqui, ó. O identificador, como criar o cursor, que a gente passa o identificador e ele retorna uma lista com os nomes dos contatos. Depois a ligação do campo que está na lista de contatos, no cursor né, da lista de contatos, com o campo do formulário. E aqui, ao clicar, a gente só exibe uma mensagem com o nome do selecionado, né? Ok? Então na próxima videoaula a gente vai ver ainda essa lista de contatos, só que além do nome a gente vai exibir também o celular. Porque depois a gente vai fazer ligação, mandar SMS, né? Ok? Então até a próxima videoaula
com uma versão mais elaborada um pouco da lista de contatos.